A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar esta noite, né, meus irmãos, de sábado, né? Glórias a Deus, né? Mais um dia aí vencido, para a honra e glória do Senhor, né? Aqui em Brusque, meus irmãos, continua chovendo, mas está calor, amém? Continua quente, amém? Meus irmãos, antes de entrar, eu estava meditando na palavra, amém? Eu estava meditando na palavra lá em Mateus, capítulo 23, versículo 27, onde fala aqui, Jesus fala, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostra belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu vou começar esse vídeo diferente, né? Amém. O Espírito Santo quer assim, assim vai ser. Amém, meus irmãos? Porque eu estou aqui não para fazer a minha e nem a sua vontade, mas a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E, inclusive, eu não queria nem falar nesse assunto, amém, meus irmãos? Mas o Espírito Santo está me dizendo, né, para mim dizer. Então, aqui eram os fariseus e os escribas. Jesus chamou eles de hipócritas. Quem que era fariseus e os escribas? Eram os conhecedores da palavra de Deus. Eram os guardiões da palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? E o que ele está dizendo com isso? O que tem a ver os fariseus? Meus irmãos, é para nós tomar cuidado com os fariseus de hoje em dia. Tem muito fariseu no meio cristão, conhecedores da palavra. Amém, meus irmãos? Conhecedores da lei de Deus, mas estão cheios de maldade no seu coração. Por fora, parece ursinho, de tão bom que são, mas por dentro são lobos, devoradores, cheio de ossos secos, de imundície. Amém, meus irmãos? Tem muitos escribas e fariseus, conhecedores da palavra, que não creem em Jesus. Eles creem na palavra de Deus, mas não creem em Jesus e em seu poder. Tem muitos escribas e fariseus no meio cristão que estão querendo matar a fé de quem tem. E Deus está falando hoje para você: guarde aquilo que eu te dei. Guarde a sua fé. Não deixe ninguém tomar aquilo que eu te dei, que é a sua fé, meu irmão. Não deixa. Por mais belo que sejam as palavras, continue crendo no Deus que você serve. Amém. Por mais que pareça, amém, que são homens de Deus, que estão na palavra de Deus, não perca a sua fé por causa dos fariseus e dos escribas. Amém, meus irmãos? Quem matou Jesus? Quem crucificou Jesus? Os fariseus e os escribas. Os entendedores da palavra, os guardiões da palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Quem colocou o povo contra Cristo?
os fariseus, que não aceitava, amém? Não aceitava e não tinha fé, amém, meus irmãos? Eles não tinham fé a ponto de quê? De pendurar o Salvador numa cruz. Amém, meus irmãos? Jesus tinha um propósito na terra e ele tinha que cumprir. Amém? Mas foi o próprio guardião da palavra que condenou Jesus, que armou para Jesus. Amém? Porque eles não acreditam. E tem um monte entre nós, meus irmãos, que são conhecedores da palavra, mas por dentro só quer o seu dinheiro, só quer aquilo que você tem. Amém, meus irmãos? Eles não estão nem aí, amém, para a sua vida. Eles estão preocupados em falar duras palavras, amém, e enganar muitos. E fazer, quanto mais pessoa perder a fé, meu irmão, pela palavra, amém, perder a fé pela palavra. Tem pessoas, amém, que vive falando, amém, meus irmãos, que prosperidade é heresia. Foi o homem que inventou. Amém? Que Deus não veio para te dar casa, te dar carro, te dar dinheiro. Deus não veio para te dar uma vida mansa e tranquila. Meus irmãos, entendam uma coisa. Amém? Para nós receber de Deus bênçãos sem medidas, nós temos que passar o processo. E nós vamos passar pelo processo. Amém, meus irmãos? Então, tudo que Deus nos der não é de mão beijada. Não, nós vamos ter que passar pelo processo. Amém, meus irmãos? Então não é heresia. E Deus, e desde da formação do mundo, e Ele continua sendo Deus, amém? Ele vem abençoando todos aqueles que obedecem. Todos aqueles que passam pelo processo, Deus abençoa. Deus abençoa tanto espiritualmente como fisicamente, como coisas terrenas. Deus aumenta, Deus multiplica. Amém, meus irmãos? Como não? Mas Deus não veio para te dar abundância, mas Ele permitiu Jó perder tudo, e Jó era um, amém, homem riquíssimo. Coisas materiais. E Deus deu em dobro de coisas materiais para Jó. E tanto de saúde como na vida espiritual. Então Deus tem poder, meu irmão. E não é heresia eu falar aqui, amém, que Deus vai cumprir na sua vida o que Ele te prometeu. Não é heresia eu falar para você que Deus cura. Não é heresia, amém, e nem coisa da minha cabeça eu estou inventando para te enganar, amém, que Deus multiplica. Deus multiplicou o pão, são coisas físicas, coisas do mundo. Deus multiplicou o pão e peixe. Deus deu uma grande pesca, valiosíssima para Pedro. Me diz para mim. Esse Deus tem poder ou não? O que nós precisamos para receber do Pai, para ter uma vida em abundância nessa terra do próprio Deus? A obediência e fé. Não perca a sua fé por causa de escribas e fariseus, hipócritas, entendedores da palavra, pessoas que são sepulcaiados, não têm fé, se mostra lindo por fora, mas por dentro estão cheios de ossos secos, não tem vida. Cuidado, vigia,
E não é de agora que Deus está falando para o povo dele vigiar com os falsos profetas. Falsos profetas não é só aquele, amém, que te promete casa, carro, vida, amém, meus irmãos? Não é só profeta, falsos profetas não são só aqueles, meu irmão, que fala para você que Deus permite tudo, não. Falsos profetas são os guardiões da palavra também. São aqueles que falam duras palavras também. Por isso que nós temos que ler a palavra, buscar entendimento com o Espírito Santo, para que nós não venha comer comida estragada na terra, para que nós não venha ser enganado. Porque tem pessoas sendo enganados, achando que estão nos caminhos mais certos do mundo, achando que já estão salvos, porque está numa determinada igreja que fala duras palavras. Eu já estou salvo. Eu recebo a dura palavra, uma palavra que constrange. Eu sou salvo. Outros estão, o meu Deus permite tudo. Eu posso mentir, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso, amém, idolatrar, que eu vou ser salvo pela graça, pela infinita misericórdia. É aí que estão enganando a muitos. Amém, meus irmãos? Você não precisa, amém, cair na lábia dos falsos profetas. Basta você ler a palavra. Meus irmãos, você que não consegue ler, tem aplicativo falado, a Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Tem aplicativos hoje que você escolhe só o versículo, amém? Você vai lá, escolhe e ele fala para você. Ele fala a Bíblia, ele fala a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Tem canais nas redes sociais, meus irmãos. Em todas as redes sociais tem palavra de Deus. Pede direção ao Pai para que você vai, amém, meus irmãos? Não numa igreja, num canal onde tem a palavra de Deus. Amém? Porque a maioria dos canais vão falar da palavra de Deus. Amém? Pede ao Espírito Santo para te levar aonde realmente Deus está. Amém? Senhor, eu peço ao Senhor que me direcione. Amém? Não aonde está a palavra, mas aonde o Senhor está, aonde a tua presença reina. Amém, meus irmãos? Amém? Não busque Deus pela palavra, busque Deus pela presença. Pede ao Espírito Santo para te levar na verdadeira casa dele. Amém, meus irmãos? Apesar que a verdadeira casa dele somos nós. Mas tem igrejas hoje aqui que ainda são de Deus, que tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem pastores ainda que faz a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, entendam uma coisa. Fazer a vontade de Deus, amém? Eu vou te dizer uma coisa aqui que o Espírito Santo está falando agora, amém? Não era essa palavra que eu ia dizer, amém, meus irmãos? Mas se tornou, né, uma palavra de Deus, amém? Você quer fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus, meus irmãos, é que nós perdoamos os nossos inimigos. A vontade de Deus é que nós venhamos orar por aqueles que se levantam contra mim, contra você, com falsos testemunhos, que fala mentira de nós. Você quer fazer a vontade de Deus? É aquele não que vive dentro da igreja, meu irmão. Não que vive fazendo o que pastor fala, não. Fazer a vontade de Deus é ajudar o seu próximo. Ajudar o seu próximo como a si mesmo. Amar o seu próximo como a si mesmo. É isso que é fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Se você tem condições de ajudar o seu próximo, amém. Não precisa ser em dinheiro não, meu irmão.
A vontade de Deus vai além do que só dinheiro. Amém. Ajudar o seu próximo pode ser em palavra, pode ser num conselho, vinda da parte de Deus. Amém. É isso que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é você ficar trancado em quatro paredes. Amém. Amém, meus irmãos. Não é isso. O verdadeiro evangelho é perdoar os nossos inimigos. É orar por aqueles que se levantam contra nós. Por que orar por aqueles que se levantam contra nós? Porque perdoar os nossos inimigos. Porque a nossa briga na terra, meu irmão, não é contra sangue e nem carne. É contra principados e potestades. Amém. Espíritos malignos. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Ele fala conosco. E Ele está falando hoje para você guardar a sua fé. Independentemente do seu cenário. Independentemente de quem chega perto de você para falar que Deus não é bom. Que Deus ele é ruim, porque eu já escutei isso de boca de pastor. Amém? Deus não é bom. Deus ele é ruim. E Deus para mim ele é bom. Amém? Mesmo eu passando por tantas dores, por tantas provações, o Deus que eu sirvo, ele é bom. E ele continua sendo bom. Porque o errado foi eu. Amém? E tudo que eu passei, meus irmãos, de sofrimento até hoje, amém? Foi um aprendizado. Deus estava me ensinando a ser uma pessoa melhor. Para que eu venha, amém, fazer aquilo que Ele quer. Então Deus, Ele é bom, não se esqueça disso. Não perca aquilo que Deus colocou dentro de você, que é uma fé. A fé que Ele pode te curar. A fé que Ele é o mesmo daquele tempo antigo. Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para todo sempre. Deus não mudou. Deus ainda enriquece. Amém? Em todas as áreas. Deus tem o poder, meu irmão, de abençoar todas as áreas da sua vida. Só Ele tem o poder. Deus tem o poder, meu irmão, de te enriquecer, mas também tem o poder de empobrecer. Deus tem o poder da vida, mas Ele também tem o poder da morte. Esse é o Deus que você serve. E Ele não mudou. Então, cuidado com os escribas e os fariseus. Não permita que ninguém venha tirar a sua fé. Essa fé que você tem hoje, que você vai ser curado, que Deus vai mudar a sua vida. Não queira também entender, meu irmão, como que Deus vai fazer. Porque que milagre na nossa vida nós não conseguimos explicar. Amém? Mas nós conseguimos viver. Então, se Deus chegar na sua vida e fazer um milagre, algo extraordinário, viva. Amém? Viva Ele. Viva o milagre. Viva a sua fé. Porque é através da sua fé que Deus vai fazer na sua vida. Não permita que escribas e fariseus venham tirar a sua fé. E a palavra que Deus me deu, amém, está lá em Isaías capítulo 55, versículo 6. Amém, meus irmãos? Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém. Amém, meus irmãos? Busque a Deus. Busque a Deus enquanto você pode achar. Enquanto a porta da graça, da misericórdia estão abertas e do amor de Deus. Busque a Deus. Se entregue a Deus. Amém. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém, meus irmãos? Porque vai chegar um tempo que as portas de Deus vão se fechar. Vai chegar um tempo que não existirá mais quem pregue a palavra do Senhor. Vai chegar um tempo que você vai ter sede da palavra e não vão encontrar nem a Bíblia Sagrada nessa terra. Então guarde
a palavra de Deus que está sendo dita hoje para você na tábua do seu coração. Busque a Deus enquanto você pode achar. Deus está falando. Deus está falando para você vir para a presença dele em espírito e em verdade. Se acertar nos caminhos dele, porque ele quer te entregar a salvação eterna. Amém. Meus irmãos, busque a Deus enquanto é tempo. Jesus está às portas, meu irmão. Vocês estão vendo sinais aí. Vocês estão vendo sinais. Água vermelha num lugar é sinais de Deus mesmo. Por mais que o cientista fala, é uma alga, uma bactéria, uma coisa. Amém. Lá na Irlanda, se eu não me engano, o céu ficou rosa. Amém, meus irmãos. São sinais do Senhor. São sinais de Deus. Ei, estou às portas. Amém, meus irmãos. E depois não adianta falar que Deus é ruim, não. Porque faz muito tempo, meus irmãos, que Deus vem avisando o ser humano. Amém. E desde os tempos da minha bisavó, Deus já vem, avisando o ser humano. Minha bisavó morreu, a mãe da minha bisavó morreu e Deus está avisando. O meu avô morreu, minha avó morreu e ele está avisando. E Deus continua avisando o ser humano, mas o ser humano não quer ouvir a Deus. É como no tempo de Noé, né? É como no tempo de Noé. Noé passou 120 anos avisando o ser humano. Ei, vai cair um dilúvio. Ei, se arrependas, vem para casa, vem para a presença de Deus. E eles tudo na orgia, na festa, né? Na bebedeira, na prostituição, e não dá nada, né? Deus é misericordioso. E daí? Acabou o tempo, chegou a chuva, chegou o dilúvio. E o que aconteceu? O próprio Deus fechou a porta da arca. O próprio Deus, para ninguém abrir. Porque ele tem o poder de abrir e de fechar. E o que aconteceu, meus irmãos? Quantos milhares e milhares de incrédulos, de pecadores, morreram? Amém, meus irmãos? E Deus é ruim? Não, Deus não é ruim. Deus, ele é bom. Amém? Olha que paciência que Deus teve. 120 anos avisando o ser humano. Eu vou acabar com tudo. Venha para o meu caminho, me obedece. Siga minhas leis. E quanto tempo faz que Deus vem avisando o ser humano? E o ser humano está aí. Vou no baile funk. Vou se prostituir, vou beber, vou festar. E o ser humano não está escutando. É isso aí, meus irmãos. Deus, ele é bom, Deus, ele é maravilhoso para todos aqueles que ouvem a palavra. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, a verdadeira palavra de Deus não é duras palavras, não. Amém. A verdadeira de Deus é aquela que vem do alto, do Espírito Santo. Essa é a verdadeira palavra. É quando o Espírito Santo fala na terra, não o homem. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Essas são as palavras que o Espírito Santo está me dando agora. Amém? Deus, ele é bom, ele quer nos abençoar, meus irmãos. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, somos muito duros de entender que Deus quer nossa obediência. O que Deus quer de nós é que nós venha obedecer, meu irmão. Que nós venha renunciar ao pecado, à carne, às vontades da carne, né? Que são muitos. Amém? Deus, ele quer que nós venha falar não para o pecado.
Deus, Ele quer que nós resistimos ao diabo para ele fugir de nós. Amém, meus irmãos? Deus, Ele quer que nós estejamos na presença dEle, orando, buscando. Para quê, meus irmãos? Para que nós se fortaleça nele. Deus, Ele é bom, meus irmãos. Deus, Ele é bom, Ele cuida de nós. Se não fosse a presença de Deus na nossa vida, nós já tínhamos sido tragados por Satanás, meus irmãos. Amém? Deus, Ele é bom, guarda a sua fé. Não deixa que os escribas e os fariseus, os entendedores da palavra, tirem a sua fé. Tentaram, meu irmão, tirar a minha fé pela palavra, usando a palavra. Vieram em casa usando a palavra para tirar a minha fé. Não, meu irmão. Quem colocou fé em mim foi Deus, não foi homem. Quem escolheu eu para estar pregando a palavra aqui foi Deus, não foi homens. Amém? Então eu sigo o que Deus coloca na minha mente. Eu não vou seguir homens. Não. Homens são falhos, pecadores. Por mais que seja inteligente mais do que eu. Amém? Por mais que fala bonitinho, lindas palavras, continua sendo pecadores e falhos aos meus olhos e aos olhos de Deus. Amém, meus irmãos? Então vai pela sua fé. Não vai pela cabeça dos outros, só porque ele entende mais que você. Só porque o outro fala lindas palavras da Bíblia Sagrada. Não, não caia nessa não. Vai pela sua fé na presença de Deus. Amém? Porque é você e Deus. Amém, meus irmãos? Quando nós temos um problema, eu já ia encerrar o vídeo, mas Deus quer falar. Quando nós temos um problema, meu irmão, aliás, quando a nossa vida vai bem, amém? Tem um monte de gente em volta. Quando você tem dinheiro, quando você sai, trabalha, você faz churrasco, você tem dinheiro, tá tudo bem. Tem um monte de gente em volta. Quando acontece algo com você, meu irmão, que você vive sem dinheiro, que você vive de favor, como eu, amém, meus irmãos? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu perdi. Amém? Perdi meu carro. Amém, meus irmãos? Não tenho dinheiro na conta, não faço churrasco mais. E o que aconteceu? Sumiu todos, menos Deus. Deus, Ele está comigo. Ele estava comigo na hora que eu estava bem de vida. Com dinheiro, com carro, com a saúde em dia. E Ele está comigo hoje também. Foi o único que sobrou, meus irmãos. Amém? Então, se apegue em Deus. Se apegue em Deus porque Ele é o único que vai ficar do começo até o fim na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou querendo entrar ao vivo, mas eu ainda vou ter que esperar um pouco, meus irmãos, infelizmente. Amém. Como eu disse, minha filha está em casa. Amém, meus irmãos. E tem criança pequena, né? E vivem com a correria, cachorro latindo, fica difícil, né? Então, meus irmãos, eu deixo as coisas se ajeitar, né? Que daí a gente volta a fazer ao vivo aí. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.